Salmo 136, leitura da palavra de Deus nessa manhã, e os irmãos percebem que tem uma frase que se repete em todos os versículos. Nós não vamos repetir para que a leitura fique mais dinâmica. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas. Versículo 5, aquele que com entendimento fez os céus. Versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, fez o sol para presidir o dia, fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou Israel do meio deles, tirou com mão poderosa e braço estendido. Ele dividiu o mar vermelho em duas partes e fez Israel passar pelo meio dele, mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 16 diz, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, matou reis poderosos, tirou vida de reis famosos, matou Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos inimigos, Ele dá alimento a todos os seres vivos. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, eu coloquei como tema para a gente meditar, reconhecendo a misericórdia de Deus. É fato a gente afirmar que Deus é misericordioso. Lemos, aprendemos, repetimos, mas outra coisa é reconhecer a misericórdia de Deus. Quando nós reconhecemos e temos consciência de uma verdade de Deus, isso nos muda. Isso afeta a nossa vida drasticamente. Muda o nosso coração, muda a nossa alma, muda a nossa mente. Quando a gente fica muito disperso, muito ferido, muito sensível, isso vai sendo guardado, é porque nós deixamos de reconhecer a misericórdia de Deus. Essas palavras como misericórdia, bondade, graça, amor, às vezes são sinônimos na Bíblia. Nessa versão que a gente usa, fala misericórdia, mas há versões que falam porque o seu amor ou a sua bondade duram para sempre, sua graça dura para sempre. O amor de Deus, a gente sabe, é uma das maneiras que a Bíblia define quem é Deus. Deus é amor. Essa capacidade ou essa natureza, esse atributo de Deus de nos atrair, de nos perdoar, de cuidar da gente constantemente. Porque o texto fala que é uma misericórdia que dura para sempre, eterna. O amor de Deus é eterno, a bondade de Deus é eterna, a graça de Deus é eterna. Deus todos os dias Ele nos atrai para Ele, todos os dias Ele demonstra a sua bondade, todos os dias Ele cuida da gente, todos os dias. Há dias que a gente percebe isso e louva e fica feliz, mas Ele faz isso todos os dias. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova, ainda que ela dura para sempre. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz que ela se renova a cada manhã. O Salmo 136, então, é um chamado para a gente reconhecer, confessar e adorar a Deus com gratidão. Quando a gente reconhece a misericórdia de Deus, a gente tem gratidão no coração, a gente tem adoração no coração, a gente confessa isso. A gente demonstra que nós realmente estamos valorizando a misericórdia de Deus. Quando murmuramos, quando nos ofendemos com facilidade, quando demoramos em curar o nosso coração e tratar, nós estamos desprezando a misericórdia de Deus. Nós estamos deixando de reconhecer a bondade dEle. E o Salmo diz, reconheça a misericórdia de Deus. Pelo menos duas direções que o Salmo nos mostra, nós precisamos reconhecer a bondade de Deus, e o Salmo nos mostra isso primeiro através de quem Deus é e depois através das suas obras.
São duas coisas que a Bíblia faz diferença. Nós devemos adorar a Deus por quem Ele é, e nós devemos também louvá-lo, adorá-lo pelas obras, pelo que Ele faz. Eu não posso amar a Deus apenas porque Ele faz algo por mim. Eu preciso amá-lo por quem Ele é. Isso a gente canta, isso a gente fala, a gente até ora, mas no dia a dia, às vezes nós estamos muito felizes porque Deus nos deu uma bênção, porque Deus nos deu um recurso financeiro, porque nós ganhamos algo muito bom. E aí quando nós não estamos tão bem, a gente parece que duvida que Deus está cuidando, que Deus é amor, e isso é muito comum ao ser humano. Se você passa por isso, nós estamos do mesmo jeito. Mas o texto fala que nós devemos adorá-lo por quem Ele é. Olha que interessante, o versículo 1, 2 e 3, ele fala apenas o quem Deus é. Ele fala, deem graças porque Ele é bom. Versículo 2, Ele é o Deus dos deuses. Versículo 3, Ele é o Senhor dos senhores, o único que opera maravilhas. Versículo 4, então ele está dizendo, Deus é único, Ele é singular. Adore o Senhor porque só Ele é Deus. Não há vários deuses e você está escolhendo um. O Senhor, Yahvé, é o único Deus, Ele é o único, exclusivo. Amém. É grande, maravilhoso. Os atributos dEle, quem Ele é, várias vezes vai ser falado. Mas o Salmo 136 também diz que nós devemos louvá-lo pelas suas obras, pelo que Ele faz. O texto fala as maravilhas que o Senhor faz. Ele fez no passado, faz no presente e fará no futuro. O Salmo vai mostrando essa realidade, essa dimensão. Ele fala que o que Ele fez, no versículo 5, Ele fez os céus. Versículo 6, Ele estendeu a terra sobre as águas. Versículo 7, Ele fez os grandes luzeiros. Ele fez tudo isso. Depois ele vai falar do que Deus fez também no povo de Israel, no passado. No presente Ele faz, Ele cuida de nós, e no futuro o Salmo termina dizendo que Ele é o Senhor dos céus, Ele governa sobre tudo. O nosso futuro, ele é garantido pela presença de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas eu quero talvez destacar mais o Salmo, mostrando pelo menos 4 obras que Deus fez, faz e fará, e que a gente deve louvá-lo por isso, reconhecer a sua misericórdia por isso, reconhecer a sua bondade. Então, dentre as obras que Deus faz, nós podemos pelo menos destacar 4 delas. Deus é o Criador absoluto de todas as coisas. Deus é o único Criador. Não existe pessoas que criam coisas novas. O ser humano, na verdade, ele pega da criação de Deus, e ele, pela sabedoria que Deus deu, ele pode criar objetos, criar tecnologia, ele pode desenvolver a ciência, e a Bíblia mesmo diz que a ciência se multiplicaria muito. Lá em Daniel diz isso. Essa multiplicação da ciência que hoje a gente vive é uma revelação que já está na palavra de Deus. Mas Deus é o único Criador, Ele é o único que criou do nada. A palavra criar, Gênesis capítulo 1, no hebraico, Bereshit, início, bará, no princípio, criou. A palavra é criar do nada, só Deus cria do nada. Com a palavra dele, Ele chama a existência todas as coisas. Nós devemos adorá-lo por isso. Para o ímpio ouvir isso, é simplesmente ouvir uma coisa muito sem importância. Mas quem tem o Espírito Santo, quando ouve isso, dentro do nosso coração há um louvor. Ele criou você, Ele criou todas as coisas, Ele criou toda a criação, e ela toda manifesta a glória dEle, manifesta louvores a Ele. Nós devemos louvá-lo porque Ele é o Criador absoluto. E do versículo 1 ao 9, vai descrevendo essa grandeza da criação, a variedade da criação, as obras criativas dEle. Ele criou os céus, Ele criou o mar, a terra, os luzeiros, as estrelas, fez o sol para presidir o dia, fez a lua e as estrelas. Você pode estar olhando para tudo isso como um homem natural, ignorante, olhando e dizendo, a chuva está caindo, tem uma planta ali, mas você pode olhar e falar, bendito seja o nome do Senhor. Ele criou todas as coisas porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é bom, porque Ele é grande. Você pode glorificar a Deus vendo um pássaro, e você pode estar murmurando vendo um milagre. A Bíblia mostra isso. Tudo depende do nosso coração. Reconheça
a bondade de Deus na tua vida. Ele tem criado coisas na tua vida, Ele tem te dado favores dEle, tem se manifestado na tua vida. Sua família, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, onde você mora, são manifestações da grandeza de Deus. Nós temos o hábito de valorizar coisas diferentes quando viajamos, pessoas que conhecemos, e a gente acha que elas são maravilhosas. Todo mundo é maravilhoso, se você não estiver muito perto dele. Quando a gente se aproxima de alguém, nós percebemos que nós somos cheios de falhas. Mas quem reconhece a misericórdia de Deus, sabe que Deus criou todas as coisas, e nós devemos amar toda a criação de Deus, e sobretudo as pessoas que são presentes de Deus na nossa vida, e que às vezes são ferro que vai, junto com a gente, afiar o outro ferro. Deus permite para a gente amadurecer. Deus criou. Segundo lugar, o texto também mostra que nós devemos louvá-lo, além dele ser criador absoluto, ele é o libertador do seu povo. Versículo 10 em diante, o salmista começa a descrever o que Deus fez na história de Israel, porque ele é bom e misericordioso. Versículo 10, ele matou os primogênitos do Egito, tirou Israel do Egito, com mão poderosa, ele abriu o mar vermelho, ele libertou a nação de Israel daquele império que os escravizava. Irmãos, aos olhos humanos era impossível. Israel não sabia fazer guerra, Israel estava já acostumado a viver ali na escravidão do Egito. Nós nos acostumamos com coisas ruins, porque às vezes nós vamos ficando debaixo de um espírito de passividade. Todos nós somos assim. É só fácil você enxergar na tua vida que todos nós, quando vamos tentando sair de situações e não conseguimos, a tendência é um espírito de passividade estar sobre nós. Israel estava debaixo de passividade, escravidão, sofrimento, longe das promessas de Deus. A passividade te deixa longe, fora dos propósitos de Deus, te torna alguém sempre que está procrastinando a tomar decisões. Mas sabe o que Deus fez, amado? Deus libertou Israel das mãos de Faraó e do Egito. Deus é poderoso para tirar você, me tirar dos lugares que nos aprisionam emocionalmente, espiritualmente, geograficamente, nos tirar de toda passividade. Deus liberta, amado, Deus liberta, Ele tira a gente de um lugar e leva para outro lugar, espiritualmente falando. Necessariamente não é uma questão geográfica, mas Deus quer nos colocar em movimento em direção às suas promessas. Deus tirou Israel do Egito, lançou-os para o deserto, para que eles se movimentassem em direção às promessas de Deus. Você está se movimentando? Você pode estar no Egito. Não, pastor, já me converti. Existem Egitos evangélicos, gospel. Existem Egitos que a gente permanece nele. Desertos que a gente não sai, porque nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus, adorá-lo e obedecê-lo. Nós só saímos do deserto quando a gente é aprovado por Deus, senão você permanece nele. Ah, pastor, você está falando do Antigo Testamento, leia 1 Coríntios. A 1 Coríntios fala, aprenda com Israel, porque a maioria morreu no deserto, para que vocês não cometam erros deles. Mas nós lemos 1 Coríntios e nos esquecemos que está falando com a gente. Irmão, Deus é libertador, Ele é poderoso para libertar a mim e a você, desses lugares que nós às vezes entramos de cativeiro, de limitação, de passividade. Ele é o libertador de Israel, Ele é o libertador do seu povo. Terceiro lugar, Deus também, as obras dEle que mostram a sua misericórdia, Ele nos liberta pela misericórdia. Deus também é o nosso consolador. Ele consola nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos nossos dias maus. O versículo 16 diz, Ele conduziu o seu povo no deserto. O versículo 23 diz, Ele se lembrou de nós em nosso abatimento. Você fica abatido de vez em quando? Só se você é falso para negar isso. Todos nós temos dias onde estamos mais abatidos, mas o texto diz que Ele é o Deus que nos consola, que nos levanta, porque a misericórdia dele dura para sempre. Não é porque eu mereço, mas se você e eu clamarmos, porque aqui nós estamos falando de um Deus que responde orações. Se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós crermos, nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida, nós vamos ver as coisas mudando da nossa vida. Mas você pode ouvir essa mensagem hoje e simplesmente não reconhecer que a misericórdia de Deus está estendida para te tirar desse lugar de abatimento. Quando a gente clama, o povo saiu do Egito porque eles começaram a clamar. Quando a gente ora, quando a gente crê, Deus ele nos levanta. Versículo 24 diz,
Ele nos libertou dos nossos inimigos. Versículo 25, ele dá alimento a todos os seres vivos. Que coisa maravilhosa. Um Deus que é criador, ele é libertador e ele é consolador. Ele nos alimenta, ele dá alimento a todos os seres vivos, muito mais a nós que somos seus filhos. E em último lugar, nós devemos louvar a Deus, porque ele é o Senhor de todo o universo. Versículo 26 fala: deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois de mostrar que Deus opera grandes maravilhas na terra, o salmista termina lembrando a gente que o nosso Deus, ele é o Senhor de todo o universo. Ele criou todas as coisas, ele é o Senhor de tudo. Ou seja, ele não quer apenas te salvar e te abençoar na terra, mas ele tem um plano para você na eternidade com ele. Nossa vida não se resume aos feitos de Deus na terra. Nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, para uma eternidade com ele. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que a gente agradeça e reconheça que a sua misericórdia dura para sempre. Ela é a causa de não sermos consumidos. A sua graça, a Bíblia diz, é melhor do que a vida. O seu amor, a Bíblia diz que ele dura para sempre. O seu amor, a Bíblia diz que ele nos atrai. Com cordas de amor, Deus nos atrai. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Olhando para Jesus, nós aprendemos sobre o amor de Deus todos os dias. Quero orar nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o único Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, nós te louvamos porque a misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã, e todas as manhãs a tua misericórdia se renova. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça em movimento. Eu oro nesta manhã que ao reconhecer a tua misericórdia, nós venhamos a nos levantar, nos arrepender, nos mover em direção às promessas, confiar, crer, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, não atrasar os propósitos do Senhor na nossa vida, não, ó Deus, está demorando a te obedecer, não permanecer no deserto pela nossa murmuração, mas caminhar em direção às tuas promessas, louvando ao Senhor no meio do deserto, ouvindo a tua voz, adorando. Pai, muito obrigado, porque todas as coisas o Senhor fez, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque estamos vivos, estamos na tua presença e podemos ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te louvamos. Amém, Senhor. Glória a Deus.